graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, apóstola Natal, mas isto é porque já não estou em Portugal, estou em outro lugar a fazer a obra do Pai. Claro que vamos indo para onde o Senhor quer e temos que obedecer, né? Como apóstolos, nós trabalhamos em vários dons, né? No dom de profecia, no dom de evangelista, no dom de pastor, trabalhamos em todos os dons. E nisto, quando nós vamos evangelizar, nós deslocamos, por isso é que não temos um lugar certo. Já Jesus Cristo ele dizia, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Então, os apóstolos não têm onde reclinar a cabeça, somos missionários, estamos sempre em missões. Então, venho trazer aqui essa palavra acerca de obediência e submissão. Obediência e submissão é um tópico, é uma área do cristianismo que, se nós negligenciarmos, nós não temos perdão de Deus, nós não fugimos da ira de Deus, não há como escapar da ira de Deus. A ira de Deus, nós estamos no momento em que nós realmente temos que começar a preparar para subir com Jesus Cristo. E a ira de Deus é um dos alvos do inferno para carregar mais cristãos para o inferno. Por isso é que nós temos que vigiar e pedir ao Senhor para nos ajudar a vencer a idolatria, que é o amor a nós mesmos. Muitos de nós amamos muito a nós mesmos e não queremos ouvir de ninguém, não queremos saber a opinião ou exortações de ninguém. Amamos muito a nós mesmos e não queremos ouvir de ninguém, não queremos saber a opinião ou exortações de ninguém. Ou seja, a nossa vontade, não permitimos ninguém toque na nossa vontade. E é da nossa vontade que Deus diz que este é o maior pecado. É um pecado que Ele abomina muito, porque Deus não interfere na nossa vontade. A nossa vontade, quem interfere somos nós, porque Ele nos dá um livre-arbítrio para decidir. Quem interfere somos nós, porque Ele nos dá um livre-arbítrio para decidir se queremos segui-lo ou se queremos seguir a Mamon. Não podemos servir aos dois senhores, mas se quisermos seguir a Jesus, Ele mesmo diz que todo aquele que após mim, negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo é negar a nossa vontade. E é exatamente a nossa vontade que Deus tem muitos problemas e perde muitas almas para o inferno, porque nós não deixamos a nossa vontade ser mexida. Ninguém quer abrir o coração de uma forma genuína para que o Senhor possa entrar e curar a alma e salvar a nossa alma. Então, o pecado da vontade própria leva-nos a pecar contra a soberania de Deus e a pecar contra a santidade de Deus. Porque o Satanás, ele também a pecar contra a soberania de Deus e a pecar contra a santidade de Deus. Porque o Satanás, ele também, eu sou assim e eu não mudo, Deus também não me muda. E ele afronta Deus desde o princípio. E todo aquele que diz que eu sou como sou, eu não mudo, ninguém me muda, eu faço aquilo que eu quero, conforme eu quero, do meu jeito, então este está seguindo exatamente a Satanás, o ex-Lúcifer, que pecou contra o Senhor e caiu. Deus teve que expulsá-lo da terra. Então, eu venho aqui falar da autoridade e submissão, que num ponto em que muitos, inclusive servos de Deus com conhecimento da palavra, pregadores, pregam e libertam povos, pastores, servos de Deus mesmo, mas que o orgulho
pelo fato de já acharem que já sabem toda a palavra, já conhecem a Bíblia de ponta a ponta e manejam bem a palavra de Deus. Mas, amados, há uma particularidade muito em nós. Jesus diz, aquele que não for como uma criança, não entrará o reino de Deus. E muitos destes pastores pregam para os outros. Jesus diz, aquele que não for como uma criança, não entrará o reino de Deus. E muitos destes pastores pregam para os outros. Mas esquecem que a palavra primeiramente é para nós. A palavra tem que ser para nós como um espada, escudo, remédio para os nossos ossos, né? Uma lâmpada para os nossos pés, ilumina os olhos do nosso entendimento. E nós também, ao operarmos, nós não podemos falar apenas conhecimento, mas pela sabedoria, porque é o conhecimento da palavra. A sabedoria vem pelo conhecimento. Por quê? Porque já tivemos experiências, já passamos pelo, já sabemos como é que essa palavra opera, já temos experiência com Deus, já temos um testemunho com Deus. Quando nós temos experiência com Deus, com Deus, mais facilmente fluímos nesta área e vimos o trono de Deus se manifesta. E nesta área de obediência e submissão, tem que ser mesmo tem que ser mesmo como é que se diz? Obediência total. Ou nós sujeitamos a Deus de uma forma literal, porque se for parcial, nós não vamos ver o reino de Deus. Aqui em Mateus 10, Jesus Cristo envia os que se for parcial, nós não vamos ver o reino de Deus. Aqui em Mateus 10, Jesus Cristo envia os 12 apóstolos em missão. Ok? Vamos lá ler, vocês têm a Bíblia, podem ler. Ele envia os 12 apóstolos à missão. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. O nome no versículo 20, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis em cidades dos samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa dos Israel. E indo pregar, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dais. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desce até que vos retireis. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, para a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. E em verdade vos digo, sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, para a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. E em verdade vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade amada. Isso é tremendo, e eu começo por dizer: fuja da ira futura se você é um dos que não reconhece a autoridade do enviado de Deus. Agarrem ali nesta, não saiam daqui do Mateus 10, fiquem com essa página aberta, porque já vamos ali. Vamos ao João 13, versículo 20, e vamos ver aquilo que Jesus disse. Ora, Jesus enviou aqui os 12 discípulos. Agora vamos ver o que ele diz aqui em João capítulo 13, versículo 20. Ele diz:
Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Estão a entender até agora? Estão a acompanhar? A acompanhar? Se na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Agora veja, voltam aqui para Mateus 10, versículo 15. Versículo 13. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela casa. Amados, obediência e submissão começa por receber a Jesus Cristo. Não só receber a Jesus Cristo e confessá-lo como Senhor e Salvador, mas reconhecer a autoridade de Jesus investida naquele que ele enviou. Naquele que ele enviou. E nisto, amados, o mundo está pobre. Mundo cristão, lares cristãos, a igreja de Cristo está pobre. E se Jesus vier hoje, muita igreja que nós vemos pelos frutos que tem, mas quando chegar o dia do juízo final, o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Por quê? Porque não, em primeiro lugar, não conhecem a lei de obediência e submissão. Pelo fato do Senhor ter dado crescimento espiritual, eles não atingiram a maturidade espiritual. Crescimento espiritual é uma coisa, amados. Todos nós crescemos, não é? As crianças, quando nascem, elas não ficam bebê para sempre, elas crescem. Mas o crescimento, quando atinge a altura em que deve mostrar o fruto de maturidade, ali nós vamos ver se a pessoa tem tamanho e idade e maturidade ou só tem apenas crescimento. Só cresceu fisicamente, mas mentalmente e a nível do sistema cognitivo não há maturidade. Esta é a diferença, amados. E no reino de Deus, o crescimento espiritual é assemelhante ao crescimento carnal, para que nós possamos entender. Jesus então explicou assim para que nós possamos entender. Mas quem dá crescimento é Jesus Cristo. Mas quem também dá maturidade é Jesus Cristo. Mas para você atingir maturidade, você tem que dar lugar a Deus, reconhecer primeiramente a autoridade e submissão, que são dois princípios básicos, mas maturidade é Jesus Cristo. Mas para você atingir maturidade, você tem que dar lugar a Deus, reconhecer primeiramente a autoridade e submissão, que são dois princípios básicos, mas principais e cruciais para a salvação e vida eterna. E muita igreja negligencia obediência e submissão. E muita igreja que nós vemos, elogiamos crentes, aí aquele pastor, aquele bispo, ele é temente a Deus. Ele é temente a Deus quando ele está a pregar. Ele é temente a Deus quando ele está a pastorear. Ele é temente a Deus quando com a sua igreja. Mas quando aparece um outro irmão que tem o mesmo nível do que ele, ou mesmo tem o nível superior a nível de dons, a nível de dom e de posição episcopal, eclesiastial. Ou seja, eu sou apóstola, mas por ser muito simples e por Deus me ter dado uma episcopal, eclesiastial, ou seja, eu sou apóstola, mas por ser muito simples e por Deus me ter dado uma missão em que por estarmos nos finais dos tempos e muitos falsos profetas se têm mostrado, então eu tenho sido penalizada, isso para só ilustrá-los, eu tenho sido penalizada, desqualificada aos olhos humanos e da igreja, não é? Por ser mulher, em primeiro lugar, e por disserem que eu sou falsa profeta. Amados, mas se Jesus Cristo vier hoje,
grandes pastores, grandes bispos e grandes servos de Deus que nós vemos aos olhos vão ficar. Não só não, por blasfemarem contra o Espírito Santo de Deus. Não só em mim, mas em muitos outros ungidos de Deus que que eles não reconhecem. E por que não os ungidos de Deus que eles não reconhecem? E por que não reconhecem, amados? Porque estão cheios do eu. Isto é o espírito de Lúcifer, o orgulho, porque também já têm conhecimento da palavra. Têm conhecimento da palavra, mas não atingiram a maturidade espiritual. Há uma diferença muito grande. Então, e por causa desta verdade, podem se purificar diante de Deus. Há uma diferença muito grande. Então, e por causa desta verdade, podem se purificar diante de Deus. Podem, quando eu digo purificar, orar a Deus, santificar a Deus, ter temor do santo nome do Senhor, buscam a Deus, vigiam, jejuam. Então, isto, dizer aqui que o som está muito baixo. Deixa-me só ver aqui. E agora ouvem melhor? Eu espero que ouçam melhor, amados. Eu estou num outro país e estou a tentar organizar. Eu disse, o Senhor me disse, ide pregar o Evangelho. Então eu estou a obedecer ao Senhor. E disse ao Senhor, eu ainda não estou muito bem instalada, mas eu só estou a obedecer. Lá está. Nós com poucos servimos ao Senhor, com muitos servimos ao Senhor. Somente temos que obedecer. Eu espero que consigam ouvir agora. Agora conseguem ouvir, amados? Eu espero que consigam ouvir. Não está fácil. Eu espero que consigam ouvir. Josh, can you please help mommy? Can you please help mommy? All this technology. Jesus. Sorry? Okay, I'll deal with this later. Eu só quero ver para ver se conseguem ouvir-me. Ok. Põe aqui, filho. Aqui também. Põe lá outra vez. Ok. Põe aqui, filho. Aqui também. Põe lá outra vez. Põe aqui no meio. Isso. Agora espero que consigam ouvir melhor. Deu agora isto. Filho. Se vieste para ajudar, não para atrapalhar, meu amor. Eu não sei se conseguem ouvir agora. Deixa eu ver. Espero que consigam ouvir agora. Então, é muito importante que entendam a diferença de crescimentos e maturidade espiritual. O crescimento espiritual é fácil. A partir do momento que nós gostamos de estudar e amamos a Deus, gostamos de ler a Bíblia, gostamos de buscar o conhecimento de Deus e pregar o Evangelho, nós vamos aprender muito rapidamente a palavra. E o amor do Senhor que está no nosso coração vai nos motivar mais ainda e crescemos, espiritualmente crescemos. Mas quando se trata de maturidade espiritual, é muito importante que você foque nos princípios pela qual Deus se rege. Deus se rege pelos princípios de autoridade e submissão. Ele é um Deus soberano, no céu, na terra e debaixo da terra, e em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus, todo joelho se dobra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Ele se rege pela sua santidade. Ele é santo, ele diz, eu sou santo, sede santos. Então, todo aquele que se santifica diante de Deus, ele está a honrar a santidade de Deus. E quando se fala de santidade, amados, a santidade não é apenas largar o pecado. A santidade tem a ver com dar lugar a Deus.
dar lugar a Deus, porque todos nós que recebemos Jesus Cristo e queremos ver a Ele, claro que vamos nos santificar, não é? Hebreus capítulo 12, versículo 14, está ali: seguir a paz com todos, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então todos sabemos que Deus é santo e Ele requer de nós santidade para ocuparmos um lugar lá no céu. Mas, amados, esta santidade tem a ver com obediência, tem a ver com fé salvítica. Uma fé salvítica é aquela que se sujeita a Deus, é aquela que tem um temor tal que não quer magoar a Deus em nada e vai sacrificar a carne, vai matar a carne, vai rasgar as vestes no sentido de não importa a circunstância, mas se Deus diz, mesmo que essa circunstância me humilhe, mas eu vou obedecer porque é Deus a mandar. E é aí que muitos pecam, porque pelo fato de já temos crescimento espiritual, já somos pastores, oramos, temos um de libertação, acontece milagres, prodígios e maravilhas, não estamos bem, amados, não é bem assim, não é bem assim. Está aí muitos apóstolos que estão mortos espiritualmente, muitos, e a misericórdia de Deus, o povo que não sabe que ele está morto, o povo vai a ele e ele ora e Deus dá milagres àquela pessoa, porque aquela pessoa foi a este apóstolo, àquela pessoa, porque aquela pessoa foi a este apóstolo. Ela não foi ao apóstolo, ela foi a Deus, ela foi buscar o poder de Deus para a vida, para a sua vida. Então Deus não deixa ninguém confundido. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Ora, se Deus, se você disseram a você, olha, você não está aí por causa da apostolada, mas você está aí por causa do dom de Deus que está nela. O dom não é dela, o dom é de Deus. E você vai enviar que Deus vai usar, ela vai impor as mãos e vai. E então Deus não vai te deixar confundido, porque é a tua fé, a fé salvífica. Você reconheceu o poder de Deus, você está a praticar esta palavra, que é a tua fé, a fé salvífica. Você reconheceu o poder de Deus, você está a praticar esta palavra aqui em João capítulo 13, versículo 20. Na verdade, recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Você está a praticar aqui em João, capítulo 13, versículo 20. Na verdade, recebe a mim, recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Você está a praticar exatamente aquilo. Então você, ao reconhecer a autoridade de Deus, eu sou uma enviada de Deus, e que se eu orar, a tua fé, a fé que você tem em Deus é tanta que eu a orar, você está a praticar este versículo. Mas se você Deus, eu não preciso de ninguém para orar por mim e está aqui a transgredir contra este mandamento de Deus. Por isso é que temos muitos enfermos nas igrejas. A tua fé, a fé que você tem em Deus é tanta que eu a orar, você está a praticar este versículo. Mas se você Deus, eu não preciso de ninguém para orar por mim e está
aqui a transgredir contra este mandamento de Deus. Por isso é que temos muitos enfermos nas igrejas. Às vezes as pessoas estão a chamar a unção de Deus. Se você quer vir para orar, para ser liberto hoje, saia do teu lugar, venha, a unção de Deus está aqui, a tua fé como libertar. O pastor vai impor as mãos e vai libertar. O pastor vai impor as mãos e vai libertar. Muitos dizem, eu já orei, Deus já ouviu libertar. Muitos dizem, eu já orei, Deus já ouviu. E você está dentro da congregação dos santos. Você está e você está dentro da congregação dos santos. Você está onde o Espírito Santo tem prazer de receber a todos. O Espírito Santo é o mordomo na congregação dos santos, e você está dentro da congregação dos santos. Você está onde o Espírito Santo tem prazer de receber a todos. O Espírito Santo é o mordomo na congregação dos santos. O Espírito Santo não é o pastor que é o mordomo, é o Espírito Santo que é o mordomo. Por que é o Espírito Santo que é o mordomo? Vai lá ver em João 15, o que Jesus diz: vós sem mim nada podereis fazer. Então é o Espírito Santo o mordomo de todas as congregações dos santos. Nós podemos orar. Se o Espírito Santo decidir não confirmar, a palavra é nula, a palavra é zero. Ela vai e não produz fruto. Mas se nós honrarmos ao Espírito Santo, nós podemos orar. Se o Espírito Santo decidir não confirmar, a palavra é nula, a palavra é zero. Ela vai e não produz fruto. Mas se nós honrarmos ao Espírito Santo que está na congregação dos santos, você vai com a tua fé, tal como essa mulher do fluxo do sangue, que ela foi com fé, e ela não importou a dificuldade, ela não olhou para o problema que ela tinha diante dela. Qual era o problema que aquela mulher do fluxo do sangue tinha? Era multidões apertavam ao mestre. Era impossível, na capacidade humana e no estado em que ela estava de fraqueza devido à hemorragia, tocar, chegar perto. E todos aqueles que estavam perto de Jesus Cristo, nenhum deles agradaram a ele, e todos queriam um milagre. E quem é que conseguiu o milagre? É aquele cuja fé moveu o coração de Deus. Ela somente disse: se ao menos eu tocar nas suas vestes, sararei. E ela foi debaixo dos pés de muitos e conseguiu tocar nas vestes. Amado, tocar nas vestes é uma coisa e viver aos pés da cruz é outra. Ela tocou nas vestes e a fé dela é tanta que Jesus disse: mas quem é que me tocou? Até os discípulos disseram: mas mestre, tanto a multidão te aperta e tu perguntas quem me tocou? E então ele diz: não, alguém me tocou. O que é que foi a diferença? O que é que fez a diferença daqueles todos que tocavam? E nela é a fé. É a fé. Amados, se você não tiver fé para reconhecer o poder de Deus investido numa autoridade, a tua fé não é uma fé salvífica. A tua fé é uma fé que vacila, é uma fé que não te ajuda a tocar nas vestes de Deus. A fé é uma fé que vacila, é uma fé que não te ajuda a tocar nas vestes de Deus. E você vai acabar transgredir aqui. Os santos, muitas igrejas, nós não temos milagres por causa da transgressão desta palavra. Na verdade, aqui deste versículo aqui, que é o mandamento de Jesus Cristo no João capítulo 13, versículo 20. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E quem não recebe a Jesus, quem não recebe aquele enviado, quer você abra as portas da tua casa para receber e ajudar, quer você vá à igreja e desprezinhou o poder do Espírito Santo que está na congregação dos santos, amado, a tua vida, você nunca vai atingir a excelência de Deus, você nunca vai atingir a plenitude da glória de Deus, você vai vivendo pela misericórdia de Deus, mas
a plenitude, aquela bonança que Deus quer sempre dar aos seus filhos. Amado, Deus quer nos abençoar. Nós nunca vamos atingir. Por causa de quê? Porque não honramos ao homem de Deus, porque não honramos ao Espírito Santo de Deus que está investido no homem ou mulher de Deus, porque não reconhecemos a autoridade que está investida, porque não temos maturidade espiritual. Não temos maturidade espiritual. E o que é que vai acontecer? Se nós insistirmos em continuarmos assim, esse crescimento espiritual é aquilo que o apóstolo Paulo fala. Em Coríntios, já há muito tempo que não leio esta passagem, para que nós não sejamos mais como meninos inconstantes. Porque o crente ele tem que crescer, mas tem que também amadurecer. E muitos conformam-se com o crescimento por falta de sabedoria, por não saberem que há essa diferença entre crescimento e maturidade. Crescimento, todos nós crescemos, quer tenhamos limitações ali ou ali, todos nós crescemos. Conhecemos um bocadinho a palavra, já temos experiências com Deus, já sabemos que Ele é fiel, Ele é vivo, mas a maturidade espiritual só tem aquele que entende os princípios de submissão e autoridade de Deus, que são, nós só conseguimos compreender quando nascemos da água e do Espírito Santo e quando nós adquirimos o dom de humildade e mansidão. Você, para reconhecer a autoridade de Deus em qualquer pessoa, mesmo que aquela pessoa seja uma falsa profeta, mas você não tem conhecimento, mas ela está a pregar a palavra, ela está a fazer a obra de Deus, você em momento nenhum vai dizer é isto, você vai ter temor, o mesmo temor que Davi teve quando Deus lhe deu inclusive oportunidade para matar Saul. E ele não matou Saul. Ele disse, não, é ungido de Deus. E a todo tempo Saul já não era ungido de Deus. Já viu? Já viram a diferença? O Saul já não era ungido de Deus quando ele perseguia o Davi. Mas mesmo assim, ele como não sabia que o Davi, que o Saul já não era ungido de Deus, mas vamos agora nos colocar nos pés, nos sapatos do Davi. A perseguição, o tipo de perseguição que o Saul infligia ao Davi. Um rei, atos do Davi. A perseguição, o tipo de perseguição que o Saul infligia ao Davi. Um rei e que estava a ser guiado por um profeta, que era Deus quem ungia os reis antigamente, era Deus quem ungia Deus enviava os profetas para ungir reis, e nesse caso foi o profeta Samuel quem foi ungir a Saul e depois ungiu também ao Davi. Ora, nos tempos de hoje, o tipo de perseguição que o rei Saul fazia contra o Davi, você iria aceitar entrar à igreja ou ter esse rei e honrar esse rei? Eu não honraria. Por quê? Porque é um rei assassino, é um rei tirano, é um rei que persegue pessoas, que mata pessoas, e sem causa, porque ele não tem, o Davi não lhe fez nada, o Davi era inocente, muito pelo contrário, amado de todos, mas ele era perseguido de morte em grandes emboscadas para poder matá-lo. Mas olha o espírito que estava no Davi, obediência e submissão a Deus. Não, ele é ungido de Deus. Deus deu na mão do Davi a Saul. O Saul montou-lhe uma emboscada, mas Deus deu-lhe estratégia em que foi ele quem apanhou o Saul desprevenido, mas cortou-lhe somente um pouquinho das vestes para ter como prova o quão perto ele esteve e como ele poderia ter morto o Saul, mas não matou, por causa do temor do santo nome de Jesus. Amados,
Isto é a prova de que nós não temos desculpa para não obedecer a Deus. Da palavra de Deus, ponta a ponta, tem instruções para nós nos santificarmos. Santificar o nome do Senhor vem pela obediência e submissão. E aquele que não submete e não obedece, não se sujeita a Deus, esse não está a santificar o nome do Senhor. E de todas as vezes que nós oramos, Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o santo nome, Senhor, venha o teu nome na minha vida, venha o teu reino sobre mim, Senhor, que a tua vontade se faça e se cumpra na minha vida. O teu nome seja grandemente santificado, o teu nome seja grandemente entronizado, o teu nome seja tão entronizado na minha vida, exaltado. Como é que você vai dizer isso quando você não se submete às autoridades investidas por Deus? E a todo tempo a tua oração chega ao trono de Deus, estão paradas. Ele te ouve, mas ele não te vai responder. O que você vai ter acesso é a graça, é a misericórdia dele. Mas no dia do juízo final, olha o que vai acontecer aqui. Vamos voltar a Mateus 10. A partir do versículo 11. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno e operai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes naquela casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos pés dela. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Quem foi o país de Sodoma e Gomorra, amados? Quem foi o país de Sodoma e Gomorra? São duas cidades que Deus extinguiu, que Deus eliminou por causa do pecado de tirania, de homossexualidade, que já não era prostituição, fornicação, tirania, escravidão, porque para eles cometerem esse tipo de pecado, eles matavam, eles violavam, eles roubavam, eles arrombavam as portas. O anjo que Deus enviou para resgatar o primo do Abraão, eles até queriam violar os anjos. Isso foi uma aberração tal que então Deus não teve perdão daquelas duas cidades. Agora, se você é do tipo, tem esse espírito de orgulho, porque para não obedecer a todos aqueles que não reconhecem a autoridade de Deus investido no nome de Deus, tem o espírito de orgulho. Tem espírito de orgulho e tem espírito de inveja. Este é o diagnóstico de Deus, amado. Isto é um espírito de enfermidade. Está enferma. E se não se arrepender para aceitar a cura, vai acontecer exatamente o que está aqui no versículo 15. Então, Deus diz que ele abate os soberbos e dá graça aos humildes. Então é o que vai acontecer aqui. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, amados, eu oro para que cada um de nós nos arrependamos, mesmo que nós não sabemos se aquela pessoa tem o dom ou não. Amados, nós vemos rosto, mas nós não vemos o coração, não vemos espírito. Não vale a pena nós julgarmos, mas é digno que você ore. Eu não conheço essa apóstola, ela agora aparece aqui no TikTok, diz que eu não conheço, agora todo mundo é sua apóstola, sua apóstola. Ore, amado, ore. Não é? Ore, porque coisas que nosso olho não viu, nosso ouvido não ouviu, nem subiu nosso coração, é tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas quando se trata da palavra de Deus, não espezinhe. Você pode estar cheio da palavra. Eu lamento muito não ter tempo para ouvir outros pregadores. Não tenho mesmo tempo. Mas há de chegar um momento em que eu mesmo, os pregadores, pastores da congregação, que o Senhor, através de mim, usou como vaso para ensinar, mas Ele capacitou, treinou, ungiu, provou e aprovou, e está a servir a Deus, pregando o Evangelho, discipulando no Ministério Apostólico Arajanchai. Eu oro a Deus, eu tenho orado a Deus, eu vou ter o prazer de sentar e ouvir todos
todos esses pastores, porque, amados, a palavra que eu estou a dar é a visão de Deus, não é minha. É a visão de Deus para salvar um povo que Ele escolheu para congregar neste ministério. Eu oro para que seja um de vós a ser também um desses pastores, que eu vou sentar e também vou ouvir e aprender como Deus se usa, cada um de nós de formas diferentes, mas poderosas, para sermos uma bênção uns para os outros. Mas é preciso haver um espírito de humildade e mansidão para reconhecer em nós o dom do amor de Deus que está em cada um de nós, que é revestido pelo seu Espírito, o Espírito de Deus que clama Abba Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Pelo Espírito que clama Abba Pai. Esse Espírito está em todos nós. Eu, como uma apóstola, não posso não posso ser usada por Deus para treinar e Deus capacitar pelo seu Espírito, porque sabendo que nós sem Espírito Santo nada somos, e depois Deus, a pessoa, esse discípulo está a dar lugar a Deus para capacitá-lo, ele está a crescer, ele está a amadurecer, Deus está batizado, só amadurece quando nós somos batizados pelo fogo. O crescimento espiritual vem pelo conhecimento da palavra, mas a sabedoria, por causa desse conhecimento, vem por praticar a palavra de Deus, e pela prática da palavra de Deus vem então o batismo no Espírito Santo. Deus batiza o Espírito Santo, e por nós perseverarmos em orar e vigiar, em buscar, em fazer a vontade de Deus e apartar-nos do mal, então Deus nos chama para batizar no fogo e atribuir-nos um lugar no corpo de Cristo. Amados, eu estou desejosa para que isso já está a acontecer. Já tenho a pastora Cristina, já está ali. Quem diria que a pastora Cristina, amado, eu já estou maravilhada, eu até nem tenho palavras. Quem diria que a pastora Cristina hoje seria uma pastora a tomar conta de uma igreja? Ora, que o ministério apostólico é um ministério pesado. Por quê? Porque ela ela é mesmo a igreja de Filadélfia, é fraca. Lá, se você for ler a igreja de Filadélfia, está ali em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13. Jesus Cristo descreve lá isso, e ela é mesmo ali, eu sou mesmo a igreja de Filadélfia. Mas, amados, a perseguição é tanta que não é fácil. A carga espiritual é pesada, mas ela é mesmo resiliente e está a pregar a palavra com unção, com autoridade, com amor, com ousadia. Amados, eu tenho prazer de ouvir a pastora Cristina. É verdade. E quem diria? Eu não estou com ela agora está ali, eu estou do outro lado, não é? E louvado seja o nome de Deus. E por quê, amados? Ela está ali a pregar por quê? Por causa de obediência e submissão. Reconheceu a autoridade de Deus investida em mim, coisa que aqueles que têm capacidade de pregar melhor e mais, e fazer muito mais do que ela, não fizeram. Não fizeram. Era para ser outra pessoa, era para ser a minha irmã Alexandrina estar no lugar da pastora Cristina. Ela negligenciou isso por não reconhecer a autoridade de Deus em mim. E Deus então disse: não te preocupes. Agarrou na pastora Cristina, agarrou nas missionárias, e estão ali a tomar conta de Deus. Já viu? Por isso, amado, obediência e submissão é o caminho para a salvação. É um caminho para a salvação. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Amém? Eu oro para que todos nós subamos. As trombetas soarão um dia, quando nós não sabemos, mas como ladrão na noite ele virá. Mas, amado, não queira ser apanhado de surpresa. Comece a obedecer, comece a mortificar os membros para o orgulho, para a altivez, para a rebeldia. E sujeitar a Deus, não importa quem seja, mas reconheça a hierarquia de Deus, aprenda como é que Deus trabalha. Deus trabalha por hierarquias, e nós temos que aprender como é que essas hierarquias funcionam, quer dentro da igreja, quer seja no governo, quer seja na família, quer seja no emprego. Nós temos que reconhecer e honrar as hierarquias
e porque nós também de certeza que se estivermos a ocupar um lugar de uma posição hierárquica superior, nós gostaríamos de ser honrados por aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Então, dai e ser-vos-á dado, boa medida recalcada e sacudida. Isso é pagar o preço do segundo mandamento. Não faça aos outros aquilo que não quer que faça a ti. Então, vamos nos orar uns aos outros, porque Deus transformou a nossa vida para nos fazer umas bênçãos uns para os outros e todos juntos abençoarmos um coração de Deus que nos amou primeiro sem nada pedir em troca, e Ele nos amou sem nós nos amarmos a Ele. Ele nos amou sem nós amarmos a Ele. E até hoje tem sido assim. Ele nos ama mais. O amor dele é sofredor. O amor dele tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. O amor dele é longânimo, é misericordioso. Ele é paciente, amados. Ele não protege os seus interesses. É da vontade do Pai que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Então, por que não vamos honrar um Deus assim? Um Deus que nos ama sem nós nos amarmos a Ele. Um Deus que não folga com seus próprios interesses, mas folga pelos nossos. Ele busca os nossos interesses, porque os nossos interesses honram a Ele. Se nós ganharmos, se nós honrarmos a Ele, o inferno perde, o céu ganha, e isso é honra a Ele. Então vamos nos unir a Ele e vamos orá-lo, vamos orar a Rude Cruz, vamos orar a esse amor que tudo suporta e vamos aprender como amar assim. Não é fácil, mas é galardão. Amém? Um bem-aja, amados. Deus os abençoe grandemente. Apóstola Ana Leitão. Agora vamos ver como que eu desligo isso.